Ó, pessoal, a gente vai. Uma recordaçãozinha de porcentagem, tá? Vou recordar porcentagem, aumento porcentagem, a taxa de aumento, né? Que a gente já viu isso, recordação, tá? Só lembrando, a 100%, 100%, né? Ó, 100% é 100 sobre 100 que dá 1. Ou seja, 1 é a mesma coisa que 100%, sempre, tá? 100% na forma percentual, né? E na forma unitária ele vale 1, tá? E 20%, ó, 20% o que é que eu faço? Ó? Eu elimino esse zero, né? Com esse zero daqui, ó. Aí vou dividir 2 por 10, né? Lembra, pessoal? Ó, é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Então ele vai correr uma casa para cá. Quando ele correr uma casa para cá, não tem número, eu completo com zero. Então a 20% eu me recorro aqui 0,2. E 120%? 120% eu vou somar 1 mais 0,2, que dá 1,2. Então 120% na forma percentual, ele equivale a 1,2, tá? Então vê, eu vou ter um exemplo aqui embaixo. Ó. Aluguel teve um aumento de 20%. O aluguel era de R$ 250. Qual o valor do aluguel depois do aumento? Vê, ele quer saber depois do aumento quanto é que ele vai pagar. Já sai direto, o que eu falei anteriormente, já sai direto, tá? Então, vê, se ele vai ter um aumento de 120%, de 20%, o valor anterior era 100%, tá? Sempre o anterior é, 20, 100%. Então, o novo valor do aluguel vai ser 120%. 120% é igual a quanto? A 1,2. Esse é o nosso fator de aumento, tá? Aí eu multiplico, ó, 250,1,2 vai dar 300, tá? Então, a resposta, né? O valor do novo aluguel é de R$ 300, tá? Eu podia fazer de outra maneira? Podia. Eu podia calcular 20% de 300, né? E o resultado somar com 250, dá o mesmo resultado, tá? Mas eu quero que a gente aprenda a fazer dessa maneira, que a gente vai estudar juro composto, e juro composto a gente trabalha é, é, com taxa de aumento, tá? Com taxa de aumento. Ó, pessoal, a gente vai ver juros compostos, tá? O que é juro composto? Juro composto a gente vai usar. Eu coloquei três fórmulas aí, mas a gente vai usar basicamente duas, tá? A gente vai usar as duas de montante. O que é montante? Montante é capital mais juros, né? Isso tanto serve para juros compostos como para juros simples, né? Agora, para você calcular o montante no juro composto, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. M, né, que é o montante, é igual a C, que é o capital, abre o parênteses, 1 mais I elevado a T, tá? Onde I é a taxa, T é o tempo, né? E C é o capital ou o principal. E tem essa outra forma aqui, mas essa outra forma aqui não é muito usual não, tá? Botei só para saber que tem, mas a gente usando essas duas, a primeira e a segunda, dá para a gente resolver todas as questões. Então, vê, a segunda, a de juros seria J, né, que é juros, é igual a C, abre parênteses, abre colchetes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T, menos 1, fecha o colchete, tá? Então você teria que fazer essa conta, subtrair de 1 e multiplicar pelo capital. Mas é melhor a gente usar as duas primeiras, tá? Então, vê, eu tenho um exemplo aqui. Ele quer calcular o montante e os juros, tá? Então, vê, o capital ele deu que era 500, a taxa ele deu que era 2% ao semestre, tá? 2% ao semestre. E o tempo ele deu em ano, tá? Lembra que eu falei? Os períodos têm que ser igual. Se ele deu a taxa em semestre e o tempo ao ano, ou eu passo a taxa para ano, tá? Que eu não aconselho, porque como é juro composto, vai dar uma certa diferença, tá? É melhor você mexer na parte do tempo. Então, ó, um ano tem 2 semestres. Eu já passei aqui direto. Ó. Um ano tem 2 semestres. Né? Um semestre tem 6 meses, um ano tem 12 meses, então um ano tem 2 semestres, tá? Então, vê. Aí, sim, e outra coisa, 2% é a mesma coisa de 2 sobre 100, né? Estão lembrados, pessoal? 2 sobre 100 é como se a vírgula estivesse aqui no 2, né? A vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui no 2, ó. Aí, ó. Um zero que é de 10, ele corre uma casa, né? Aí eu completo com zero. Aí 100 ele corre outra casa. Aí completo com outro zero, tá? Então 2% é a mesma coisa que 0,02, tá? Lembra que 100% é sempre 1, né? A fórmula é 1 mais I, então vai ser 1 mais 0,02, que vai dar 1,02, tá? Aí ficou com uma fórmula. Lembra que como é 2 semestres, é elevado a 2, né? Então é 500 vezes 1,2 vezes 1,2. Você fazendo essa conta aí vai dar R$ 520,20.
Na máquina vai aparecer 2, tá? 522. Mas esse 2 ali é a mesma coisa que 20 centavos. Você pode acrescentar um zero, tá? Se fosse 2 centavos, ele viria 0,2, tá? Mas se vier só o 2 depois da vírgula, é 20, tá? Você pode completar com zero, que eu completei aí, tá? Porque na máquina, se você fizer as contas, vai vir 520, né? No caso da máquina, ele bota o ponto, né? Ponto 2, tá? Então, vê, para calcular os juros, eu usei a forma de cima, tá? Se eu usar de baixo, dá o mesmo resultado. Se montante é capital mais juros é o quê? É montante menos o capital. Quanto é o montante? 520 centavos. Quanto for o capital? 500. Subtraindo, ó, deu o juro foi de R$ 20,20, né? R$ 20 ou 20 centavos, é, R$ 20,20, ou seja, R$ 20,20 de real, né? Pronto, é isso aí, tá, pessoal? Se sua máquina você puder calcular já direto, poder calcular com potência, é bom usar máquina, tá? Juro composto é bom usar máquina. Ou então você vai ter que usar tabela, mas tabela eu não vou passar tabela não, tá? Então vocês usam a máquina. Se seu celular, se sua máquina de calcular conseguir fazer potência direto, tá? Tem uns que conseguem, né? Você bota 1,02, a minha consegue. Eu boto 1,02, aperto uma teclazinha, boto 2 em cima, ele já sai o resultado disso aqui, eu multiplico por 500, tá? Se por acaso não saiu, você multiplica 2 vezes. Se fosse elevado a 3, multiplicava 3 vezes, né? Pelo valor do capital, tá? Então, os juros compostos é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Eu vou recordar novamente juros simples, tá? Depois eu passo uma tarefa para vocês que inclua porcentagem, juros simples e juro composto, tá? Mas juro composto é basicamente essas duas fórmulas, pessoal. E pode usar calculadora, tá? Pode usar calculadora não, é bom usar calculadora, porque os cálculos geralmente é um pouco complicado. Olha, pessoal, a gente vai agora dar uma recordaçãozinha em juros simples, tá? Ó, lembra de juros simples? A gente tinha duas formulazinhas. A gente tinha J, que é o juros é igual a CIT, né? C, a capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então, vê, a gente tem essa fórmula e tem o montante é a mesma fórmula, né, do juros composto. O montante é capital mais juros, tá? Então, a gente tem essas duas fórmulas para a gente trabalhar com ela, tá? Aquela mesma coisa, o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Se uma tiver o mês, a outra tem que estar o mês. Se uma tiver o ano, a outra tem que estar o ano. Quer dizer, tem que estar na mesma taxa. Mas os exercícios que eu vou enviar para vocês, todos já estão na mesma taxa, né? A aplicação quase que direta da fórmula, tá? Então, vamos ver o exemplo. Ó. José solicitou R$ 2.000 de empréstimo a um banco que cobrava 10% de juro ao mês, por 6 meses. Quer dizer, o tempo que ele vai passar para pagar esse dinheiro é 6 meses, tá? Ele diz, quando José pagará ao banco depois, né? Porque esse dia aqui não tem, né? Depois. Quando José pagará ao banco depois de 6 meses, tá? Quanto José pagará ao banco depois de 6 meses. Então, vê, eu vou encontrar os juros, tá? Não posso encontrar o montante direto feito no juro composto. No juro composto a gente sempre encontra primeiro o montante, né? Mesmo que ele não peça, ele peça os juros, mas a gente tem que calcular o montante, tá? Aqui não, né? Aqui a gente tem que calcular primeiro os juros, tá? Eu não posso calcular o montante sem saber os juros primeiro. E tem que lembrar que juros montante é capital mais juros, tá? Então foi isso que eu fiz, ó. Na verdade, ele pediu um montante. Ele disse quanto José pagará depois de 6 meses. Ele quer saber o montante, quanto ele vai pagar, né? Quanto é que ele vai pagar, tá? Ele vai pagar o quê? O que ele pediu emprestado, né? Mais os juros que ele teve que pagar, entendeu? Quanto ele vai pagar. Ele vai pagar o montante, tá? Então, eu calculei os juros primeiro. Ó. 2.000, 10% é 10 sobre 100. Ó. Saí eliminando um zero. Ó. Eliminei um zero do 10 com daqui de baixo, um zero daqui com zero daqui, né? Aí ficou como? Ficou 200 vezes 2 dividido por 1, né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então eu vou fazer só a parte de cima. Ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. Então ele vai pagar de juros R$ 1.200. Ele vai pagar de juros depois de 6 meses, né? Ele vai pagar R$ 1.200, tá? R$ 1.200. Então, na verdade, ele não pediu juros, ele pediu o montante. Então, vamos ver. Se eu sei que o montante é capital mais juros, ó, então o montante vai ser o capital que ele tinha, que ele pediu emprestado, né? Que era 2.000, mais os juros que ele pagou, ó, mais 1.200 que ele pagou de juros. Então, ele vai pagar ao banco, vai devolver ao banco, né? O montante que ele vai devolver ao banco vai ser 2.000 mais 1.200,
ele vai devolver R$ 3.200, tá? Esse é o valor que ele vai devolver ao banco, tá? Então foi isso, pessoal. Vê, eu recordei aquela parte de porcentagem de aumento, né? Porque a gente usa muito. Eu podia usar também, né? Em vez de eu botar assim 10 sobre 100, eu podia botar como é que se diz? 0,1, né? Multiplicar 0,1, 2.000 vezes 0,1, se eu quisesse botar na fórmula unitária, vezes 12, né? Mas aí você vê o que é melhor de fazer, tá? No caso aí é melhor usar o 100, que eu já elimino os zeros, tá? Sim, como eu falei, né? Então a gente viu porcentagem, a parte de aumento, né? É uma parte de aumento, que quando a gente for falar com juros compostos, é melhor sempre a gente usar a taxa unitária, tá? Os juros simples, aí tanto faz, vai depender da situação, tá? E como você trabalha melhor, tá? Então tá aí, a gente viu a porcentagem de aumento, recordou, né? A gente recordou os juros, tá? E a gente viu o juro composto, tá? Então, a aula é isso, né? E eu vou mandar 5 questões para vocês fazerem, né? Valendo nota, que depois eu somo tudinho e tiro uma média, tá legal? Posso eliminar a nota mais baixa também. À medida que a gente for fazendo várias atividades, eu posso eliminar a mais baixa.